Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Ontem participei da live do Caminho da Graça da Estação Natal, onde Jorge Luiz Melo, meu amado Jorginho querido do meu coração, mano querido, levou uma mensagem maravilhosa a partir de um texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 37, que Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno. E ali Jorge explicou que os sims de Jesus são os sims que é para nós, né? Para nós, quando Jesus diz sim, nós devemos também dizer sim e não ficar no meio termo, porque não existe talvez ou é possível que eu me adapte. Quando é sim, porque é bom, porque é da palavra de Deus, veio da boca de Jesus, do coração dele. Quando é não, é não. Jorge ali elencou muitos sims e muitos nãos que Jesus disse. Por exemplo, Jesus disse sim quando se tratar de fazer o bem, quando se tratar de amar até o inimigo. E Jesus disse não quando se tratar de você lançar coisas preciosas do seu coração aos porcos, segundo a palavra, né? Que é uma metáfora de coisas que não cooperam para o bem, para a paz de Jesus de Nazaré. Curiosamente, eu pensando aqui, eu quis trazer para nós hoje um sim de Jesus no seu maior momento de agonia, que está aqui no texto de Mateus capítulo 26, aqui na Bíblia, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36 até o versículo 46. E diz assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. Getsemane é o lugar de maior agonia, a maior agonia da história da humanidade acontece aqui no Getsemane. E aí Jesus ora desse jeito, né? Se possível for, Pai, faz passar de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Eu penso que essa oração deveria ser a oração de todos nós, toda a humanidade deveria orar assim, dessa maneira, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Jesus faz isso no maior momento de tristeza, porque ele sabia que tipo de morte ele ia passar, ele sabia das agonias que ele ia passar, ele tinha convicção de que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia por que estava se submetendo a essa morte, a essa agonia, a esse sofrimento todo. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro tinha sido imolado. Antes de existir qualquer coisa, houve um acordo das pessoas da Trindade de que o Cordeiro seria imolado antes de criar qualquer coisa. Isso aconteceu no céu, aconteceu na dimensão em que nós não existíamos, mas o Cordeiro já tinha sido imolado em favor de toda a sua criação, não somente da humanidade, mas de todo o universo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Mas agora, naquele momento pós-Getsemane, em que Jesus é preso e judiado, maltratado, coroado com espinhos e pregado numa cruz de madeira no Calvário, esse momento, isso está se cumprindo na terra. Isso acontece aqui na terra. Vocês lembram da oração modelo de Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade foi feita no céu, o Cordeiro foi imolado e agora estava acontecendo na terra. Porque nesse momento Jesus está levando consigo a humanidade toda para que pela sua justificação a redenção entre para toda a humanidade. Ele ensinou assim no Pai Nosso, não é? Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Jesus submete-se à vontade do Pai. Nós deveríamos orar assim também. Nós deveríamos nos submetermos a essa vontade também. Porque a vontade de Deus é o sim de Jesus, deveria ser o nosso sim ao Pai. Senhor, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Porque o homem em Adão, ele quer fazer a sua própria vontade sem depender de Deus. Ele quer não se sujeitar a Deus, ele acha que ele pode resolver as suas questões mais internas e ele não tem a menor consciência, né? Ele não tem consciência de que tudo que ele faz gera morte, o pecado gera morte, viver sem Deus é viver nas trevas. A palavra diz que em Jesus nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da sua luz, da sua maravilhosa luz. Por isso que nós deveríamos nos sujeitar a Deus, porque Deus é o centro de todo o universo. A oração de Jesus, quando ele mergulha na morte, como um homem, ele faz essa oração, não é? Para que naquele momento da morte ele dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele faz a vontade de Deus até na morte, porque fazendo a vontade de Deus, acontece logo depois, 3 dias depois, a ressurreição dos mortos e a redenção de toda a humanidade. Porque a nossa humanidade, sem a redenção, sem o ato de justificação de Deus, sem a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a nossa liberdade é limitada. Você lembra do ditado que é comum, que diz: a minha liberdade termina quando começa do outro, do próximo? Mas Deus nos deu a liberdade de escolher. Determinadas escolhas nossas geram morte. Na maioria das vezes gera morte. Mas por isso que é bom escolher a vontade de Deus, porque a vontade de Deus gera vida, gera ressurreição. Jesus diz sim ao Pai. Todo ser humano deveria fazer dessa forma. Seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade, Pai, é boa, é pura, é santa, é agradável e é para o nosso bem.
Eu estou falando aqui não apenas de um comportamento. A vontade de Deus não é apenas uma mudança do nosso comportamento, mas é essa entrega, sabe? É como Jesus ensinou, sabe? Fez até nessa hora de maior agonia. Faça-se, ó Pai, a tua vontade e não a minha. Essa é a minha oração hoje. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Entregue-se. A vontade de Deus é pura, boa, santa. Você não vai perder nada, você vai ganhar a vida abundante. Você vai ter a convicção plena de que você já passou da morte para a vida, tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque Deus te ama, como da mesma maneira que Ele ama Jesus de Nazaré, do mesmo jeito Ele te ama, e esse amor não muda nunca. Por isso, sim quando for sim, não quando for não. E para Deus é sim, sim para a minha vida, sim para os meus questionamentos. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua família. Quanto a você, vá divulgando aqui o nosso canal, vá dando aqueles likezinhos que fortalece aqui o nosso canal, para que a gente possa semear cada vez mais o bom perfume de Cristo Jesus no mundo. Tá bom? Quero ver seus comentários também aqui no canal. Beijo no seu coração, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, fique com você e com a sua família. Seja feita, Pai, a tua vontade. Eu digo sim para Deus.